Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui com Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, tudo bem com você? Tudo bem também. A gente está gravando sexta-feira antes das eleições, então semana puxada, mas vamos em frente. E, bom, não é só no Brasil que o clima está tenso, em Israel por outros motivos. E o que você estava contando quando a gente estava debatendo os temas do programa, né, Dani, é que está havendo uma escalada da violência na Cisjordânia. Tem uma preocupação muito grande com a situação em Gaza, mas dessa vez é na Cisjordânia que as coisas estão mais quentes, né? Conta um pouco para gente o que leva a essa violência e seria esse um possível sinal de uma nova intifada? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Na verdade, eu até acho que num dos textos que eu escrevi no site do IB, eu falei um pouco sobre essa operação que está acontecendo, que a gente não está nem ouvindo falar muito, né? Mas que é uma operação das Forças de Segurança de Israel, que está acontecendo desde março, abril, quando começou uma onda de ataques terroristas que teve em Tel Aviv, teve em várias outras cidades, né, de Israel. Que foram mortos vinte israelenses, aí começou a ter bastante operação, incursões militares de Israel na Cisjordânia, nos lugares de onde estavam vindo as pessoas que, né, os palestinos, no caso, quando eram palestinos, que estavam cometendo esses atentados. Com a entrada cada vez mais, né, desses, porque uma coisa, né, aquela coisa do ovo e da galinha, né? Quer dizer, começou os ataques, aí Israel começou a fazer incursões na Cisjordânia. Aí, nessas incursões, tem muita violência que ocorre no confronto, e aí tem muitos palestinos que morrem ou são feridos, e mais israelenses também, e aí isso vai se alimentando, né, como realmente um ciclo de violência que a gente fala, e nesse momento a gente já está há 6 meses do começo dessa escalada de violência, e existe realmente um temor de que isso vá realmente deslanchar uma nova intifada, principalmente agora, essa semana que vem, que tem o Yom Kippur, né, o dia do perdão, né, que é o dia mais solene do calendário judaico e tal, e tudo. Existe muito temor de que, justamente, durante esses feriados judaicos, teve o Rosh Hashanah, né, agora o Yom Kippur, vai ter Sukkot, que haja, então, uma escalada ainda maior, né? É, só nesse mês de setembro teve 16 ataques de palestinos contra israelenses na Cisjordânia. Em geral, israelenses colonos que moram em assentamentos, né? E, em geral, atirando pedras ou ataques a tiros contra cidadãos israelenses na Cisjordânia. Isso faz também com que essas incursões do exército israelense, né, em cidades da Cisjordânia aumentem ainda mais. E aí, essa semana passada, teve duas grandes incursões. Teve uma em Nablus, que teve, acho que um homem, um palestino morto. Até agora, desde nos últimos 6 meses, são mais ou menos 80 palestinos mortos nessas incursões. E na quarta-feira teve uma grande incursão em Jenin, que é o lugar mais complicado da Cisjordânia, até complicada para a própria autoridade palestina. O campo de refugiados de Jenin é considerado um lugar assim bem hardcore, bem raiz, assim, de que os próprios palestinos acham muito radical, e a autoridade palestina não consegue entrar lá. Eles também são recebidos com pedras, com tiros, tá? Então os soldados israelenses chegam lá e é essa confusão toda, e foram 4 mortos nessa incursão em Jenin. E ao mesmo tempo, também anteontem, houve uma história muito esquisita de soldados israelenses que entraram num pequeno vilarejo perto de Belém, né, no sul da Cisjordânia, perto de Jerusalém, para procurar meninos, jovens palestinos que estavam tacando pedras contra carros de civis israelenses que estavam passando na, na estrada próxima. É muito complicado isso, porque vem crianças palestinas, crianças de 10, 12 anos, começam a atacar pedras em carros, e já teve caso de gente morrendo, entendeu? Porque o carro é atingido pela pedra. Então, os soldados foram lá para tentar ver quem estava atirando sei lá, deter, falar com os pais, sei lá o quê, e entraram numa casa e um menino de 7 anos morreu. E aí fica aquele disse-me-disse como que ele morreu.
Aí tem várias versões, né? A versão de que ele ficou assustadíssimo com a entrada dos soldados na casa dele, porque eram irmãos deles que estavam envolvidos nessa coisa que estava né, das pedras, e teve um ataque do coração e morreu. Essa é a versão, uma versão. A outra versão é que ele estava perto de sei lá, uma varanda, alguma coisa assim, ficou assustado e caiu. A outra versão é que ele não ficou assustado. Os soldados correram atrás dele para pegar ele, menino de 7 anos, os soldados correram atrás dele e aí ele caiu. A outra versão é que, sei lá, não, acho que essas são as três versões. Agora, os soldados israelenses e o exército diz, olha, não teve confronto nenhum na entrada dessa casa. Eles entraram na casa e depois ficaram sabendo que o menino tinha sido levado para o hospital e morreu. Agora, o exército israelense, infelizmente, por mais que me doa falar isso, a gente nem sempre pode acreditar na versão inicial do que o exército israelense diz. Né? A gente teve o caso agora, por exemplo, daquela jornalista, Shirin Abu Akleh, que o exército israelense não negou que foi que a bala que matou essa jornalista foi do exército, mas ficou meio que naquela hora, a gente não estava atirando, a gente não reconhece a bala, e no final a bala saiu de um soldado israelense, sim. Não é que o exército É, tenha mentido, né? e é uma questão muito de narrativas, né, Dani, também. Narrativa. Então, agora, por exemplo, você Israel vê, perde muito na narrativa, perde especialmente muito. no mundo, eu falo especialmente no mundo ocidental, mas não acho que no mundo inteiro, né? Porque é uma jornalista que morreu e depois o exército admite que a bala saiu de um soldado, aí tem uma criança que morre, não tem uma explicação Não muito tem como clara. você ganhar uma guerra de narrativas quando de um lado tem um soldado e do outro uma criança. Não Exato. tem, não adianta você explicar. É por isso que sempre, desde que começou as intifadas aqui em Israel, Israel só perde a guerra de narrativas há 50 anos, desde da Guerra dos 6 Dias. Porque, de um lado, você tem soldados que, para os israelenses, são meninos, nossos filhos, né? 18, 19 anos. Não são encarados como gente forte, não sei o quê. Mas, aos olhos de fotos e não sei o quê, você vê um soldado ou assim, ou fazendo, sei lá, qualquer gesto, e do outro lado uma criança com pedra. Ah, o soldado é mau, entendeu? Então, é muito difícil você lutar contra esse tipo de imagem. E aí, essa criança, então, o governo americano pediu para abrir uma investigação em relação à morte desse menino de 7 anos, que, obviamente, muitos palestinos estão colocando já hashtags que Israel assassinou o menino, tal, não sei o quê. E parece que o exército israelense, não sei se vai abrir uma investigação interna, porque o exército diz que não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas enfim, então tudo isso demonstra que está tendo Uhum. diariamente confrontos na Cisjordânia. Há muito tempo que não tinha confrontos diários, diários, incursões diárias, ataques palestinos. Nesse ponto a gente não sabe nem quem está reagindo a quem, né? Aquela coisa, um faz, outro reage, outro reage, outro reage, e aí não tem fim isso. Então, o que está Enquanto acontecendo é isso, realmente. Enquanto isso, os poderosos, né, Yair Lapid e Mahmoud Abbas, os presidentes, primeiro-ministro e presidente de cada um, né, dos países, na ONU, um fala em uma solução de dois estados, o Lapid, e o Mahmoud Abbas diz que não vê em Israel um parceiro para a paz. Enquanto isso, os enfrentamentos são diários, né? A retórica ela tem tido pouquíssimo, se não nenhum efeito nesse sentido. E aí a gente não está falando de culpados, mas de como há um descolamento entre o que dizem os líderes e o que está acontecendo na prática. Inclusive, Mahmoud Abbas, que já está velho, há muitos anos no poder, é um homem de idade avançada e cada dia com menos poder. E acho que isso também é muito sintomático, né? Dificilmente ele vai ser a pessoa que vai conseguir levar a Cisjordânia a um acordo de paz com Israel. E aí, Dani, no meio de tudo isso, o Estado de Israel, sabendo de tudo que está acontecendo, mesmo que eles não se considerem os culpados, eles sabem do que está acontecendo, sabem que tem incursões diárias, e mesmo assim resolveram processar o site Booking.com por dizer que você se hospedar na Cisjordânia pode ser perigoso. Que história é essa?
Pois é, né? Isso é aquela coisa, eu chamo, né, bipolaridade do israelense, né? Quer dizer, você pode dizer, né, que tá uma confusão, os soldados estão entrando e não sei o quê, pode ter próxima intifada, mas só nós podemos dizer isso. Os estrangeiros têm que agir normalmente. Então, esse site, né, de viagens, Booking.com, que é um site, né, tem vários sites, começou a partir dessa semana a colocar um alerta quando a pessoa vai querer, sei lá, se hospedar num hotel ou num albergue de locais que são considerados colônias, como, por exemplo, Malé do Mim, que é quase uma cidade enorme, 30 mil pessoas, tem hotel, tem tudo lá, mas é considerado uma colônia. Israelense na Cisjordânia, né? Quer dizer, é próximo de Jerusalém, mas está na parte que é a Cisjordânia, de acordo com a comunidade internacional. Então começou a botar alerta, tá perigoso, é um local disputado, é um local que está tendo confrontos. E aí o ministro do Turismo de Israel ficou furioso, disse que vai entrar na justiça contra o Booking.com, etc. e tal. Quer dizer, novamente, é aquela coisa meio esquisita que os israelenses, por um lado, reclamam e querem que o mundo veja que os palestinos estão fazendo aquilo, a gente está tendo que entrar, não sei o quê, mas, por outro lado, querem manter o turismo. Querem manter a imagem de que aqui é Terra Santa, pode vir, não vai acontecer nada com você, né? Então é uma coisa muito esquisita, porque às vezes você não consegue entender onde você está. Você está num lugar seguro, pode vir fazer turismo, ou você está num lugar que está complicado, está tendo ataques. É, é fogo. Achei bem ruim assim essa postura, porque parece uma tentativa de negar a realidade, né? Enquanto tem incursões todos os dias, conflitos todos os dias, a temperatura vai esquentando entre as partes, o governo tenta de uma certa forma maquiar isso por meio de um site, né? Óbvio que o Booking é um site muito famoso, tem toda a sua relevância no cenário do turismo, mas também não entendo muito bem por que interessa tanto a Israel não ter um aviso. Tirando que Interessa por causa economicamente, né? Não quer afugentar os turistas. Agora, o bom, próprio governo de Israel mas quem vai vive. a Cisjordânia e não sabe que tem ali um risco, porque é uma área de conflito, também está bem mal informado, né? Mas olha, tem gente que acha que não, é pertinho, não sabe exatamente, não conhece o mapa, né? Eu já encontrei gente assim, que não sabe nem onde está no mapa mundi. Então, é um temor que os israelenses têm. E, Dani, para a gente ir para o nosso próximo assunto, um tema bem complicado também, um pouco de gente querendo negar a realidade, né? Acho que tem essa conexão. Para quem não conhece, existe no mundo inteiro uma viagem que judeus fazem, chamada Marcha da Vida. Esse nome foi dado porque na época do nazismo existiam as marchas da morte, né? Para quando os judeus e outras vítimas do nazismo saíam andando dos campos de concentração entre um e outro, e muitos morriam no caminho, especialmente pelo frio. Isso acontecia em todos os lugares onde tinham campos de concentração, especialmente na Polônia. Numa tentativa de educar sobre o Holocausto, foi criada a Marcha da Vida, que acontece há muitos anos, em que grupos de judeus vão à Polônia conhecer os campos de concentração. Mas essas viagens estão congeladas porque a Polônia de Andrei Duda não está disposta a deixar que a educação do Holocausto seja feita por instituições judaicas sem que a Polônia meta ali o bedelho para dizer que não, a gente não é nazista, a gente não tem nada a ver com isso. E aí, Dani, vai continuar tendo Marcha da Vida? Não vai mais ter Marcha da Vida? Em que pé que está tudo isso? E o que a Polônia está querendo? Pois é, essa coisa é muito complicada, porque além da Marcha da Vida, que acontece na época, né, lá para abril, né, aquela coisa mesmo, naquela época que em Israel se comemora o Dia do Holocausto, porque o Internacional do Holocausto é 27 de janeiro, mas aqui em Israel é diferente, é o dia da vitória no. Não da vitória, do levante do gueto de Varsóvia. Né? E também o dia da libertação, né? Não, a libertação foi 27 de janeiro. O dia do Levante de Varsóvia, então, que é mais ou menos o dia que tem aqui aquela, né, que os israelenses param por um minuto no meio da rua e tal. Então, nessa época, os judeus do mundo todo, como você falou, né, na Marcha da Vida, vão para a Polônia e culminam, na verdade, no campo de extermínio de Auschwitz. Né? Existe uma marcha, como você falou, e tudo mais. Aqui em Israel, além da Marcha da Vida,
vida, você tem desde 1965, teve uma parada aí por causa da Guerra dos Seis Dias, mas digamos que desde 1985, quando recomeçou, é uma coisa que acontece não só nessa época de abril, por aí, mas também o ano todo. As escolas mandam alunos do fim, né, do ensino médio, 16, 17 anos, mandam eles para Polônia também para ficar uma semana, 5 dias, sei lá o quê, e visitar Auschwitz e outros lugares. Mais ou menos assim, uns 60% das escolas aqui em Israel fazem isso. Quer dizer, virou uma espécie de tradição já há 40 anos, que a criança, quando chega, vai 17, por aí, 18, 16, 17 anos, os pais até colocam dinheiro, economizam dinheiro, porque vai ter a viagem para a Polônia, né? Eles chamam de é, viagem para a Polônia, não sei como é que está dizendo, Massá é a jornada para a Polônia, né? E aí, quer dizer, então, na verdade, é o ano todo. Além da Marcha da Vida, você tem aqui em Israel o ano todo crianças, jovens viajando, e não só jovens de escolas. Nos últimos anos, e principalmente na última década, muitos soldados que estão começando a sua, né, jornada também pelas forças de segurança de Israel, muitos policiais, quer dizer, e você começou então a ter cada vez mais um público, principalmente israelense, que está indo para a Polônia durante o ano inteiro, né? E o que os poloneses dizem desde 2018, quando o Andrzej Duda começou a se tornar mais nacionalista, tornar a Polônia mais nacionalista, é que você não pode, na Polônia já tem uma lei desde 2018, que você não pode dizer que os poloneses participaram do Holocausto ou colaboraram com o nazismo, ou, como coletivo, causaram morte dos judeus, ajudaram no Holocausto. Tá? Você vai para a prisão se você falar isso. E aí já começou uma certa tensão, porque pô, os guias israelenses que estão indo com as crianças ou com os soldados, não sei o quê, não pode falar isso, quer dizer, nem levar isso em consideração, que de repente teve poloneses que participaram, que ajudaram, que colaboraram, não pode falar isso, ficam com medo de ir para a prisão. Então começou a ter um mal-estar muito grande. Na época, o Yair Lapid, que hoje é o primeiro-ministro, bateu muito, depois ele foi chanceler, né, o Yair Lapid, bateu muito nos poloneses, ele é muito ligado a essa coisa do Holocausto, o pai dele era um sobrevivente do Holocausto. Então, começou já esse mal-estar, mas continuaram as jornadas. Em junho desse ano, o Lapid, que naquela época era o chanceler, cancelou, suspendeu as jornadas das escolas israelenses para Israel, para a Polônia, depois que os poloneses anunciaram mais uma lei. Tem uma série de leis. A de junho foi a gota d'água para os israelenses, foi quando os poloneses disseram que vão parar com todas as tentativas de sobreviventes do Holocausto de conseguir restituição financeira, né, pelo que sofreram na Polônia, em solo polonês. O governo polonês disse: quem não falou até agora, não entrou na justiça até agora, ou está com ações na justiça que está demorando muito tempo, a gente vai encerrar essas ações. Não vai poder mais entrar na justiça, e se a ação está demorando muito, vai ser cancelada. O governo israelense ficou furioso, e o chanceler, que na época era o Yair Lapid, falou: então a gente não vai mais para a Polônia. E aí, desde então, começou uma negociação, um impasse e uma tentativa de negociação com os poloneses para voltar essas viagens tradicionais. E os poloneses falaram: a gente só deixa agora vir se a gente participar de tudo, desde das primeiras conversas dos professores com as crianças, antes mesmo de vir para a Polônia, a gente quer participar do conteúdo que vai ser dito para as crianças. Não pode dizer que nós, poloneses, não sei o quê, porque as crianças israelenses voltam para Israel achando que os poloneses são todos nazistas, e não é verdade, e não sei o quê. Tá? Uma opinião minha é que existe alguma coisa aí realmente, porque as crianças não vão para a Alemanha, não vão para outros lugares, para a Áustria, para outros lugares que colaboraram para a Itália, vão só para a Polônia. Então, acaba virando um certo estigma mesmo, né? Só que, poxa, os poloneses estão querendo, como você falou, fechar os olhos para a história, né? Porque tem muita história de poloneses que participaram e, bom, eu não quero para prisão. Então, é... Mas é que também é um pouco complicado pela questão, eu entendo realmente, e eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Que na Polônia estão os campos mais
significativos, os campos onde mais morreram judeus. Então, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Majdanek, tudo isso está na Polônia. Ao mesmo tempo, talvez fosse mais educativo você ir para a Alemanha, porque a Alemanha tem sim uma proposta completamente diferente e muito mais democrática de educação sobre o Holocausto, né? A Alemanha se sente muito em dívida com o povo judeu por tudo que aconteceu. Então, é muito contrário. Então, será que talvez não seria mais construtivo? Tudo bem que você ir para Terezin, eu nunca fui, mas do que eu conheço, vai ser muito menos impactante do que você estar em Auschwitz e Birkenau. Mas o Museu do Holocausto na Alemanha, será que não vai contribuir mais? Não sei, é um assunto a se pensar, mas agora está até tendo, né, essa possibilidade de a Exatamente. viagem ser para a Alemanha, né? Exatamente, porque as viagens que iriam, que foi suspensa em junho, mas essa semana as viagens que iam sair agora, outubro, novembro, também foram suspensas, e parece que foram suspensas então até o fim do ano. Então, com certeza, até o fim desse ano não vão ter essas viagens. E aí a ideia, o Ministério da Educação está começando a conversar com os guias e com as pessoas envolvidas nessas jornadas para pensar em outros destinos, como você falou. A Alemanha seria o principal, ou a França, ou alguns outros lugares que tenham a ver com o Holocausto, talvez não ficar só em um país, talvez cada ano ser um lugar diferente. Agora, realmente é complicado porque Auschwitz virou um símbolo do Holocausto, né? Quer dizer, então, ir para a Alemanha realmente seria uma solução, mas o fato de não poder ir levar as crianças também para Auschwitz é complicado, né? Mas certamente está sendo feito um estudo agora dentro do Ministério da Educação israelense para retomar essas jornadas, talvez não mais para a Polônia no ano que vem, mas para a Alemanha ou algum outro país envolvido, mas principalmente a Alemanha. Bom, eu tive a sorte de fazer a Marcha da Vida antes desse período, mas eu acho que é uma grande experiência para todo mundo, porque a materialização das coisas, como você vê quando você está em um lugar como Auschwitz, como Birkenau, tantos outros campos, ou até o local onde aconteceu, onde era o gueto de Varsóvia, onde aconteceu o levante do gueto, onde, enfim, acho que tudo isso contribui sim para a educação e para a materialização. E ainda mais, Dani, quando a gente está cada dia perdendo sobreviventes, porque o tempo passa, esse é o ciclo natural da vida, e para a gente não esquecer a história, é muito importante ver. E é por isso também que a preservação dos campos é um ponto super importante. E quem sabe isso possa ser até um problema lá na frente. Não sei, estou projetando aqui algo muito distante, mas só para deixar esse questionamento no ar. Dani, muito obrigada. Lembrando a todo mundo que toda semana tem texto novo da Daniela Kresh no site do Instituto Brasil Israel. Ela, inclusive, falou sobre o discurso de Yair Lapid na ONU. Então, confiram lá que vale muito a pena. E Dani estará com a gente também na próxima semana em um evento especial aqui. Vou deixar o suspense no ar, mas para a gente conversar mais sobre eleições israelenses. A gente sabe que no Brasil está pegando fogo, mas as eleições israelenses também estão batendo a porta e a gente vai falar sobre esse cenário com ela. Aguardem. Dani, obrigada. Sempre um prazer estar com você. Prazer é todo meu. A gente fala semana que vem e nesse evento também que vai ficar no ar. Tchau, tchau, gente.